Bom dia! Bom dia, gente! Que saudade de entrar em sala de aula e gritar meu dia, tentar animar todo mundo. Mas agora vai ser diferente, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, não é a primeira que aconteceu, mas cientistas, pesquisadores encontraram vacina, medicamento e dessa vez não vai ser diferente. Nós também vamos vencer essa situação, tá? O que eu quero que vocês entendam é que os heróis desse momento, eles tiveram que estudar e estudam muito, mas estudam muito mesmo. E é isso que eu espero de vocês, dedicação, estudo, fazer uma rotina para se concentrar nos estudos a partir de agora, tá? Eu vou trabalhar com vocês a apostila Somos, tá? A que vocês receberam no início do ano. E vamos fazer um retorno no conteúdo, certo? Então, a gente tinha começado falando sobre o fim do Segundo Reinado e a proclamação da República. Então, o fim do Segundo Reinado se deu de que maneira? Grupos, os militares, a elite e a igreja ficaram contra Dom Pedro II. Então, tiveram seus motivos. Os militares por causa da Guerra do Paraguai, né? Então, eles venceram uma guerra e de repente acharam que ia ter mudança e não teve, né? A participação política não ocorreu, o aumento de salário não ocorreu e eles nem podiam dar entrevista para os jornalistas, tá? Então, os militares ficaram de narizinho virado com Dom Pedro II, tá? A igreja, a ordem lá do Papa, que era para tirar os maçons da igreja, tá? Os bispos que obedeceram à lei e que Dom Pedro II era contra, porque a maioria na política eram maçons, 2 bispos foram presos. E isso fez a população ficar revoltada, tá? Por quê? Porque o Brasil era um país muito católico. Então a igreja se revolta com a decisão de Dom Pedro II também. E o último grupo foi a elite, né? Os cafeicultores, porque aconteceu a abolição da escravidão. Então a princesa Isabel foi lá, libertou os escravos, os fazendeiros não foram indenizados e de repente você tinha uma mão de obra que você tinha pago por ela e de repente você perde tudo e tem que contratar novos trabalhadores. Então esses 3 grupos ficaram contra o Dom Pedro II e isso vai levar, né, de certa forma, um golpe liderado pelos militares sobre a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, no dia 15 de novembro de 1889, um grupo, né, de militares liderados pelo Marechal vai, né, até o palácio e dá essa proclamação. Anuncia que a monarquia está acabando e que agora nós vamos ter uma república no Brasil. O que é república? Vem do latim res publica, coisa pública, coisa para o povo. Então, será que esse povo, né, participou, teve uma participação ativa nesse momento? Não. O povo não teve essa participação ativa, muitos assistiram aquele momento achando que era uma parada, um desfile militar. Então, eles nem estavam sabendo o que estava acontecendo, certo? A República vai ficar conhecida como Primeira República e dividida em 2, a República da Espada e a República Oligárquica. República da Espada por quê? Os 2 primeiros presidentes são presidentes militares. O primeiro marechal, ele vai assumir um governo provisório
Depois vai ter uma Constituição que vai substituir a de 1824, né? E em 1891 essa nova Constituição vai entrar em vigor no Brasil. Tá, o que vai mudar? Vai tirar o poder moderador, que era o poder que dava plena liberdade para o imperador tomar suas decisões. Então acabou o poder moderador. Agora é o executivo, o legislativo e o judiciário, certo? O que mais que vai ter de diferente nessa Constituição? Agora o voto não é mais censitário. Você não tem que ter uma renda para votar, mas todo mundo vai poder participar dessa eleição? Não. O voto vai continuar sendo aberto, então você chegava e falava em quem você está votando. Só poderia votar pessoas alfabetizadas, homens maiores de 21 anos, mulheres não, militares não e analfabetos não. Então, uma pequena parte da população que tinha o direito de votar. Só que o Marechal Deodoro, ele era, de certa forma, autoritário demais. Então, quando alguma coisa não estava dando certo, ele usava de muito autoritarismo. Então, ele chegou a fechar Congresso. E aí, por causa de uma revolta armada, né, a Marinha estava super insatisfeita com o governo do Marechal, e aí ele se vê obrigado a renunciar. Tá, ele ficou no poder por 9 meses. Para o vice dele, né, o Floriano Peixoto, assumir, ele teria que ter ficado no mínimo 2 anos, né? E não foi isso que aconteceu. Então, o Floriano Peixoto assume depois de 9 meses, sem eleição. Então, ele assume sem eleição e isso vai causar também transtorno na política brasileira. Vai acontecer a Revolução Federalista e vai acontecer a segunda revolta armada. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul porque a República no Brasil ela é presidencialista. Então, o povo escolhe o presidente que vai ficar 4 anos no poder. Já o parlamentarismo, quem assume o poder, tem mais poder, é o primeiro-ministro. E no Rio Grande do Sul, eles queriam esse tipo de república. Então, tem confusão lá no Rio Grande do Sul. E depois também vai ter uma revolta armada, porque eles não vão aceitar o Floriano ficar no poder sem ser uma coisa que estava na Constituição, mas o exército consegue derrotar essa revolta armada e continua no poder até 1894, quando tem a nova eleição, e aí o povo vai poder votar mesmo, e escolhe um presidente que não é militar, certo? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem 2 exercícios da apostila Somos, da página 30, certo? Vocês vão responder a 1 e a 2 da página 30.